Bem, gente, mais uma vez, bom dia a todos, né? Hoje a gente está retomando o Apegando-se às Escrituras, reiniciando, né, esse novo ano de 2025. E a gente está aqui com o retorno também, né, de Kátia Guimarães, está aqui conosco, e a gente vai conduzir aqui juntas esse apegando-se, mas principalmente, né, com a presença do Espírito Santo de Deus, de Jesus nos conduzindo. Então, eu quero orar aqui junto com vocês para a gente iniciar esse apegando-se de hoje. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada, Deus, porque a tua palavra, ela é viva, né? Ela é eficaz, ela é o alimento para a nossa alma, Senhor. Meu desejo, Deus, para esse novo ano que se inicia, é que o Senhor possa estar despertando em cada um aqui, cada pessoa que vai assistir esse vídeo depois, a fome, a sede para conhecer a tua palavra, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Senhor, nos traz revelação da tua palavra, de quem tu és, o desejo de aprender mais de ti, de ler e viver, né, as tuas promessas, Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor esteja nos conduzindo nesse ano, que o Senhor traga toda a iluminação do teu Espírito Santo, a sabedoria do teu Espírito Santo, que a gente possa ler através dos teus olhos o que o Senhor quer falar com cada um de nós dentro daquele texto específico. Senhor, nos ajuda, Pai. Eu coloco, Senhor, a vida de Kátia, a minha vida, a vida de cada um aqui diante de ti, que o Senhor esteja realmente abrindo os nossos olhos para que a gente possa enxergar as maravilhas da tua palavra. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. E aí eu vou passar aqui agora para a Kátia Guimarães, para ela nos conduzir. Bom dia, povo. Alegria enorme, enorme estar aqui de volta. E a gente está junto, né? Aqui estamos juntas, eu e a Aninha, nessa retomada, né, de ano. E a gente estava conversando e pensando assim, como é que a gente vai fazer, né? Esse encontro, tem gente que ainda está de férias, tem gente que perdeu o hábito, né? E a ideia da gente hoje aqui é a gente dar uma repassada rápida, 10 minutos, sobre o que a gente viu no ano passado, em todos os estudos, na nossa caminhada em Gênesis e início de Êxodo, e a gente capturar, esse é o cerne do que a gente quer fazer hoje, é ver o que marcou aí. Se você quiser pegar, né, caneta e papel para ir anotando, ai, né, me lembrei que quando se falou sobre isso aqui ficou na minha mente, alguma coisa mudou na minha vida e eu percebi que eu precisava fazer algo diferente. Anota aí para a gente entrar nos comentários mais tarde, tá bom? Então vamos lá, rapidamente aqui, puxando, né? O que foi o ano de 2024? No nosso estudo juntos aqui, em unidade, o tema desse ano, né? No Apegando-se às Escrituras. Então, a gente viu em Gênesis, primeiro, que Gênesis é dividido em duas partes, bem claras. A primeira parte, capítulos 1 a 11, Deus vai é, se comunicando com o mundo, a mensagem inteira. É isso que eu quero. E a coisa mais interessante, né, nessa retomada que a gente está fazendo aqui é que Deus conta tudo desde o começo, desde o começo. Às vezes a gente pensa que Gênesis é assim, é um livro, ai, cheio de genealogia, né? Ou é um livro, né, que fala de um negócio que não existe mais. Nada disso. Ela fala de muita coisa que a gente vai ver aqui. Presta atenção em quanta revelação existe. De novo, eu insisto, anota aí a revelação que Deus tem dado a você nessa leitura e nesse estudo, né? Então, a gente viu que nos capítulos 1 a 2, né? Logo no iniciozinho, há uma série de coisas. Primeiro, a criação. E da criação, a gente não vai falar tudo, né, no detalhe, vai lá no estudo, né, e vê na criação há uma coisa particular, que é a criação do homem. O homem é criado à imagem
de Deus. E isso é uma coisa que a gente não capturou ainda, porque a gente não sabe quem é Deus e a gente não sabe o que é ser a imagem de Deus. É ser alto, é ser forte, é ser sabido, é ser o quê? A imagem de Deus. E é muito importante, né? A gente refletir sobre isso, podemos falar mais depois. A gente foi chamado para representar o governo de Deus. A gente teve uma ordem, né? Vá e domine sobre todas as coisas, e a gente tem entregue o domínio de todas as coisas indevidamente, a gente precisa se ligar nisso, né? E Deus disse que a gente ia ter criatividade nesse domínio, não é? E hoje em dia, o que acontece? O homem voa, né? Alguma coisa mais pesada do que o ar, voa por horas, né? A gente está chegando em outros planetas, a gente tem domínio sobre todas as coisas. Mas aí o que acontece? No capítulo 3 já aparece uma serpente, do nada, sem ser convidada, e começa, a história começa a mudar. O que era pleno, o que era inteiro, o que era santo, foi contaminado pelo quê? Pela mentira. A mentira que funciona até hoje, viu? Da mesma forma, o inimigo chega ali, insinuando alguma coisa. Será que era assim mesmo? Será que é assim? E aí o que acontece com o homem? Em vez de, quando eu digo homem, eu quero dizer o ser humano, minha gente. E aí o que é que acontece? A gente fica ali cismando, né? Será que é isso mesmo da palavra? Ou será que não é, né? Será que pode ser diferente? E nessa parte aqui eu não concordo. E foi o que aconteceu ali, né? O homem e a mulher, né, resolveram que eles seria interessante saber a diferença entre o bem e o mal. E aí, o que que aconteceu? Eles buscaram autonomia. E é muito interessante, preste atenção, porque o inimigo ofereceu a eles alguma coisa que eles já possuíam. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas ele queria alcançar o ser Deus, alcançar a independência. E aí houve uma quebra, e só para fechar essa coisa, né, do capítulo 3, houve uma quebra inicialmente logo de cara de relacionamentos. A gente vê o homem cobrindo o seu corpo, a gente vê o homem se escondendo de Deus, a quebra do relacionamento, porque o nosso Deus é um Deus relacional, e o pecado faz o quê? Separação entre nós e Deus. Então o homem já se esconde. Mas o que é que Deus faz? Ele vai atrás. Ele vai atrás. E o melhor de tudo é que ele não vai atrás. Ele até pergunta o que foi, porque ele quer que a gente fale com ele, mas ele já sabia, e não só sabia, como ele já tinha um plano perfeito. Então, assim, não é que Deus tentou desse jeito e não deu certo, ele tentou assim, não funcionou, ele tentou assim, não funcionou. Ele sabe todas as coisas, ele não tem noção, né, do conhecimento, da onisciência de Deus. E aí o que que acontece? Ele já revela: olha, você só aguarde, porque da descendência da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente vai morder o seu calcanhar. Não vai ser sem dor, não vai ser sem sofrimento, mas Jesus, o Messias, enviado por Deus, iria sofrer essa dor para esmagar a cabeça da serpente e restaurar esse relacionamento que foi quebrado. Só puxando para frente rapidinho, os capítulos, né? Finzinho do 3 até o 11, mostra a evolução dessa rebelião humana, né? Essa rebelião sem armas, não é? Arma espiritual ali, aquela quebra das relações. A gente vê muita coisa errada. Caim, o filho de Adão e Eva, mata seu irmão Abel, a violência. Lameque, um polígamo. Deus criou o homem para a mulher, de novo, não vamos voltar aí, mas a quebra do plano de Deus, daquilo que ele intentou fazer, aquilo que ele quis fazer, é assim que deve ser. Lameque não só assumiu a poligamia, como ele, a Bíblia diz, ele era um homem mais violento e mais vingativo do que Caim, ou seja, o pecado, ele cresce, ele vai acumulando, você se acostuma com ele e você vai
fazendo mais e mais essa trajetória. Da mesma forma, quando você busca a Deus. Quanto mais você busca a Deus, mais você vai crescendo nessa trajetória. Você vê, é uma questão de escolha no mundo espiritual. Então, é muito importante que você esteja ligado nessas coisas que aconteceram. E aí, o que acontece? Deus disse assim, ó, basta. Do jeito que tá ruim demais. E aí, mandou aquele dilúvio, mas sempre o remanescente, sempre o remanescente. E aí ele escolheu Noé. Vocês acham que Noé foi escolhido à toa? Ai, Deus escolheu ele, não a mim. Ele escolheu um homem que nunca viu chuva, mas obedeceu a Deus cegamente, obedeceu nas instruções, sofreu escárnio da população, mas fez do jeito que Deus queria. E mais, outra mensagem para a gente aqui. Ele fez isso sozinho? Não. Como é que Noé ia trazer todos os animais da terra para dentro da arca? Deus fez. Veja, Noé fez o que era humanamente possível e Deus fez o que era sobrenatural. É assim que Deus opera conosco. A gente vai de parceria, a gente vai junto, vamos para frente. Meu Deus do céu. Prossigamos aqui e aí, apesar, né, do recomeço, começou agora Noé, a esposa e os seus filhos e noras e aquela descendência de Noé. Somos todos descendentes de Noé, né? Assim como somos todos descendentes de Adão e Eva, nós somos descendentes de Noé também. Mas ali a coisa continua com o filho, Cânquem, vergonha, etc. Vai tudo andando, né? Teve aquela dispersão da Torre de Babel, volta lá, a Bíblia é cheia de grandes coisas. Mas aí tem a segunda parte de Gênesis, que trata não agora mais de Deus e o mundo, mas Deus e uma família escolhida. A família de Abrão, que eventualmente se tornou Abraão, presta atenção no tempo em que o nome dele foi mudado. E aí Deus faz uma aliança que tem um propósito, e o propósito é abençoar todas as famílias da terra. Então, assim, não é assim, Deus tem um povo escolhido dele e eu estou fora. Ele escolheu operar nessa família. E eu quero dizer a você que nós hoje somos parte dessa família. Nós somos descendentes de Abraão. Está tudo bem explicadinho lá em Hebreus. Volta lá em Hebreus. A gente tem isso na Pegando-se também. E você vai acompanhar isso. E aí a gente viu toda aquela história dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Nós vimos como José, vou deixar Ana falar sobre o queridinho dela, José, né? Que foi vendido como escravo, mas acabou como administrador geral do Egito, uma terra fértil, e com isso resgatar toda a terra do Egito, mas também o povo de Israel, os descendentes de Jacó. E a gente viu que Jacó eventualmente se mudou para aquela terra fértil, não é? Com os seus 70 descendentes ali. E aí, a última coisa que eu quero dizer a respeito de Gênesis é Jacó morrendo profetiza que o mundo, aquela bênção de Deus, ele viria através da descendência de Judá. Tá tudo certo, minha gente, tá tudo planejado, não tem nada improvisado no Senhor. E aí, resgatando o Êxodo, o início, né, que foi visto de 1 até 20, a gente viu também, Êxodo tem duas partes. A gente viu a primeira parte completa, que é a saída do povo de Israel do Egito. E isso tipifica completamente a nossa libertação do pecado. O Egito, ele é a figuração de pecado. A gente precisa ler entendendo isso. E aí, Moisés é a figura do resgatador, não é? É uma figura de Jesus, e ele vai lá e resgata. De novo, ele faz isso sozinho, ele diz, eu não posso nem falar, eu não posso nem falar. Mas Deus tinha treinado ele 40 anos no palácio de Faraó, mais 40 anos de treinamento no deserto, e depois disse, eu vou com você, você não pode falar, não, não, é uma coisa natural, vou botar seu irmão para falar por você, mas eu quero usar você, e ele vai junto, porque Moisés, ele foi lá e enfrentou aquele homem poderoso, coração duro, o faraó, mas quem fez os milagres?
com as 10 pragas para a libertação. Quem abriu o mar vermelho? Quem fez o impossível? Foi Deus, né? Vamos para frente. E aí, daqui para frente, só um spoilerzinho, né? A gente vai ver, a gente acabou com as tábuas, né, da lei, o Monte Sinai. A gente sabe que o homem não vai ser capaz de cumprir isso, não é? Aqueles termos da lei, viver em santidade. E aí a coisa vai evoluir para frente. E agora, o que que a gente tem, né, para frente? A gente vai ter, e eu vou dar esse spoiler porque está chegando, né, daqui a pouco, a coisa do tabernáculo, minha gente. Deus disse com detalhes como é que se faria o tabernáculo, e aí o que acontece é que esse tabernáculo também tipifica o nosso relacionamento com Deus. Há um lugar especial, um lugar chamado Santo dos Santos. Há uma intimidade grande que você só vai atingir quando você se limpar, todo um procedimento, né? Há toda uma forma, né, adequada da gente entrar ali na presença de Deus. E é só para alguns, só para aqueles que buscam de verdade, tá? Então vamos para frente, né? Vamos para frente. Eu agora gostaria de chamar alguns pontos. Eu não sei se você está aí com a sua caneta, o seu lápis. A gente vai apontar aqui alguns pontinhos que são importantes e a gente quer falar 2, 3 minutinhos, não temos muito tempo para falar sobre isso, mas para você ver como a Bíblia é viva, como você olhando para ela, Deus mostra a você e Ele fala com você de maneira particular na sua vida no dia de hoje. Então vamos estar atentos ao que Deus quer falar com você hoje, aqui, agora, nessa 1 hora, antes de começar o culto, porque no culto Ele vai falar também, mais, né? Deus está sempre falando. Enfim, esquece aquela ideia, né, de que o Antigo Testamento é chato, é de difícil compreensão. Se você chegar com sede de Deus, você vai enxergar, ouvir, sentir, entender Deus, não é? A palavra de Deus diz em Jeremias 29, 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a palavra de Deus, a palavra que não mente, que é outra coisa que você percebe ao longo do tempo, né? E aí vamos ver rapidinho, vamos puxar uns pontos aqui. Primeira coisa, Deus é todo-poderoso, todo-poderoso. Ele criou o universo. O que é que tu acha disso, Ana? Ah, eu acho incrível, né? A gente, Kátia, fazendo aqui esse resumo e foi passando um filme aqui na minha cabeça de tudo que a gente viu, de tudo que a gente aprendeu nesse Apegando-se. Tá lá no YouTube da Anglicana ZN, a gente pode ver de novo, né? Vale a pena ver de novo. Mas, assim, desde essa criação, a gente vê, assim, o quanto Deus, ele é todo poderoso, né? O Deus criador do universo. Você pensar assim, meu Deus, criou... Pensa aí, para e pensa assim, na imensidão de estrelas que tem, né? A gente começa a pintar, assim, algumas estrelas no papel, a gente não alcança a imensidão de estrelas que Deus criou, né? O sol, nossa, algo tão lindo. Ele sabe a hora que ele nasce, ele sabe a hora que ele se põe, tudo no tempo certo, a cada dia, né? A Bíblia diz que cada dia revela ao outro dia a glória de Deus. Então, assim, é tudo muito lindo. O mar, gente, os mares, a quantidade de peixes, a variedade de flores, tudo, assim, é olhar para esse Deus e dizer: Deus, realmente tu és todo-poderoso. E aí você olha para a sua vida e você vê alguma área, talvez, que precise de um milagre, né? Que precise de um toque desse Deus. E a nossa fé, né, nesse Deus nos faz alcançar esse milagre. Deus, eu creio que o Senhor que criou o universo, que criou essa variedade de flores, que tem toda essa criatividade, vai dar uma solução para esse meu problema. O Senhor pode agir na minha causa. O Senhor pode fazer o impossível na minha vida. Porque é um Deus, minha gente, que do nada cria tudo, ele pode fazer o impossível, né? Amém, amém, amém.
Olha, gente, anota aí, porque às vezes a gente se esquece, né? Minha causa está perdida, aqui não tem jeito. Deus, às vezes a gente pergunta assim, será que ele pode me curar? Eu digo, ele é o Deus que deu vida a ossos secos. A ossos secos. Na verdade, ele criou o homem do pó. Então, não tem que dar. Ponto 2. Deus fez você, eu, fez o ser humano especial, imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós reflete um pouco da glória de Deus. E eu queria espichar isso aqui, porque às vezes a gente não entende o valor que a gente tem, ou a gente coloca o nosso valor em outras coisas, né? A gente coloca o nosso valor assim, ai, alguém gostou da minha publicação na rede social, ou alguém falou comigo, ou alguém me chamou lá em cima para falar, alguém citou o meu nome ali naquele lugar, e a gente se sente valorizado por isso, não é? A palavra de Deus diz: sinta-se valorizado, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Não importa se você faz milagres, se você é poderoso, se você decide, manda se o povo gosta tudo de você, ou se o povo fala do seu nome, ou lhe convida, e tanto que você não pode responder. Mas, gente, o nosso valor está em que nós somos imagem e semelhança de Deus, porque você pode ter tudo isso e não representar Deus na terra como deveria, porque todos nós somos chamados para isso. Nós devemos refletir a glória de Deus. Lembre-se, eu creio verdadeiramente, todo mundo que está lendo isso aqui crê em Deus, mas em que medida você está disposto a ser parceiro dele? Em que medida você largar tudo na vida para construir um barco, passar o resto da sua vida construindo um barco, seguindo instruções para fazer o que você não sabe, só porque Deus lhe falou. Faça isso, e às vezes Deus diz assim: dê uma palavra àquela pessoa, preste atenção a quem está do seu lado, cuide do que está doente, dê às vezes um bom dia, minha gente, um bom dia nosso abençoa a vida de alguém. Então vamos fazer aquilo que Deus tem colocado dentro de nós para fazer. Fique mais atento, mais ligado com Deus. Seja um agente secreto, né? Agora vamos falar aqui, Deus, o que é que eu vou fazer com essa pessoa que está aqui no elevador comigo? Você vai junto com ele, trabalhando, operando junto com ele, fazendo o que é natural, possível para você, mas sempre lançando mão do sobrenatural, sempre lançando mão daquilo e mostrando, espelhando a imagem de Cristo. Ponto um, Deus é todo-poderoso. Ponto dois, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ponto três, Deus ama desfrutar da companhia do ser humano. Vai, Ana. Vai. Eu vou falar desse ponto que eu amo. Você pensar, né? Como eu falei assim, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que criou o universo, né? Tudo que ele fez, e ele criou a mim e a você. E o desejo dele não foi assim, eu vou criar esses seres humanos, vou jogar eles nesse jardim e vou deixar eles curtirem aqui, né? Eles vão provar as comidas, vão fazer isso, vão caminhar, vão conhecer pessoas. Não, né? O desejo dele era ter um relacionamento com esse ser humano, comigo e com você, desde o início, veja, de Gênesis a Apocalipse, Deus aponta para Jesus e Deus aponta para esse relacionamento que ele quer ter comigo e com você. Esse relacionamento que a gente vê a quebra lá em Gênesis, né? Mas que a gente vê toda a Bíblia, Deus buscando, Deus buscando, Deus buscando o coração desse homem, o meu coração e o seu, né? Essa coisa dele andar com Adão no jardim. Meu Deus, gente, ele anda com você dentro do seu carro, ele anda com você na sua faculdade, no seu trabalho, ele anda com você todos os dias, né? Não é uma coisa que, Deus andava com Adão no jardim. Não, Deus anda comigo. Ele está aqui ao meu lado, sentado, né? Deus vai comigo no culto, Deus vai comigo no banco, Deus vai comigo na feira, Deus vai comigo na praia. Deus, ele está comigo e com você o tempo todo. A gente precisa ser despertado
resultado, né? Ser responsivo a esse amor que nos atrai, porque ele nos amou primeiro, então ele está sempre querendo, buscando, a nos atraindo. Então, qual é a minha resposta a esse amor que me atrai todos os dias, né? Ele ama você e ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Amém. Amém. Agora eu vou trazer um ponto 4, que é alguma coisa que a gente precisa estar atento. Viu? A gente falou muito aqui em colaboração, né, com Deus para fazer as coisas boas, né, no sentido sobrenatural, mas a gente pode se associar também com o sobrenatural para fazer as coisas ruins. Meu ponto 4 aqui é o inimigo, ele quer corromper a nossa vida, ele quer tirar o que Deus tem para nós, né? A palavra de Deus diz que ele veio para quê? Matar, roubar E e destruir. destruir. Ele veio para fazer isso. Está escrito lá. Mas o que acontece? Ele sempre usa de mentiras, enganos. Você pensa que ele faz você pensar que ele tem alguma coisa boa para lhe oferecer. Ah, não precisa pagar um imposto, ninguém está vendo. Vamos dar um jeitinho aqui, vamos passar por fora, sem recibo, vamos fazer alguma coisa aí. E às vezes buscando grandeza, independência, né? Rebeldia está na cerne do coração do homem. Mas eu quero dizer a você uma coisa: anota aí, anota na sua agenda, anota na sua cabeça. O inimigo, ele não tem poder para nos atacar. Ele não tem poder para fazer nada contra a nossa vida. Porém, a nossa ignorância a respeito, né, de quem nós somos, a nossa identidade de filhos de Deus. A gente esquece, porque a gente não vive essa identidade. A gente está no palácio, mas a gente não vive como um príncipe, como filho do rei, a gente vive como servo lá na cozinha. A gente vive das migalhas e a gente muitas vezes coopera com o inimigo na armadilha que ele armou contra nós. Ai, tem esse negócio aqui. Será? Será que o que você faz você contaria às pessoas da igreja? Será que você tinha coragem, né, de professar aí na calçada, né, na rua, assim, eu faço isso, faço aquilo. E pior, sabe o que é? É que quando você vai indo no pecado, você se acostuma com isso e às vezes você até se exalta por fazer o mal. Isso é o que a gente já falou de Lameque aqui, né? O seu coração fica cauterizado, fica duro, e você assume até as coisas horríveis que você faz em parceria com o inimigo. Cuidado com as suas parcerias, porque elas podem lhe levar para algum lugar que você não gosta. Ponto 5 agora, né? Deus tem poder para vencer o inimigo. A gente já falou de poder, né? Mas eu queria que você desse uma perspectiva, Ana, a respeito desse poder, porque Deus tem poder para vencer o inimigo, sim. E Deus tem um plano, que a gente já falou aqui no começo, mas uma coisa importante é que esse plano já foi executado na pessoa de Jesus. Fala aí um pouco, Ana, para a gente entender que a gente já sabe o fim dessa história. Tá silenciado, Ana. Ah, nós partimos de um princípio, não é? Que nós em Cristo, obrigada, Everton, que nós em Cristo somos mais do que vencedores, né? Nós somos mais do que vencedores. Deus, ele executou um plano perfeito. Assim, não foi um plano pela metade que faltou algum complemento. Não faltou nada. O plano em Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi perfeito, né? O sacrifício dele, a sua morte e a sua ressurreição nos dá esse poder com ele, né, de vencer o inimigo.
A gente não pode olhar para o inimigo dizendo assim, eu não posso vencer esse pecado porque o inimigo, sabe, o inimigo. A gente acaba atribuindo um poder ao inimigo, que esse poder já foi vencido por Jesus Cristo. E ele fez isso por mim e por você. Então, se veja assim como alguém que em Cristo você pode sim vencer. Você pode sim derrotar esse inimigo. Você pode pisar, né, na cabeça dele, porque foi dito, veja, desde Gênesis, foi que foi dito lá em Gênesis 3 a promessa, um descendente de uma mulher, né, esmagaria a cabeça do inimigo. Esse descendente já veio. Ele já veio, ele é Jesus Cristo. O sangue de Jesus, o sacrifício dele, morte e ressurreição, nos dá acesso a esse poder, a esse poder. Você tem isso disponível para você, né? Esteja atento, ouça a voz do Senhor, a voz de Jesus e busque nele estratégias para vencer o inimigo, que ele já derrotou. Amém. Amém. Outro ponto aqui que nós temos, minha gente, passando rapidinho, eu falei, anota aí, ou então vê de novo depois. Deus tem um povo escolhido. Deus tem um povo escolhido, e é através desse povo que ele decidiu que ele vai abençoar o mundo. A gente fala muito sobre isso no Apegando às Escrituras, lá no livro de Hebreus, muito esclarecedor. Então, vá lá e faça um estudo muito importante para a gente entender essas coisas, essa revelação que já aconteceu, né? E aí, a gente sabe que esse povo escolhido é a descendência de Abraão, que hoje somos nós, a igreja invisível de Jesus, espalhada pelo mundo. E aí, nesse ponto, eu gostaria que você entendesse duas coisas. Primeiro, que você tem uma missão, e para essa missão, que aquilo para que você foi comissionado, você foi empoderado. Todos nós temos um dom, pelo menos um dom sobrenatural. Nós podemos fazer coisas sobrenaturais, porque Deus nos comissionou e Ele nos deu poder, não somente a missão, como o equipamento para essa missão. Então, apareça, não é para isso. E você vai fazer isso no corpo, dentro da igreja de Cristo. Então, apresente-se lá no quartel para serviço, não fique sentado assistindo o culto somente, vem assim ao culto, né? Não fique sentado participando de uma célula, maravilha, comunhão com os irmãos, aprender junto, crescer, estar ligado, suportar uns aos outros, mas eu tenho uma missão, eu tenho algo a fazer, então eu preciso agir. Na nossa comissão, né, no grande comissão, lá em Mateus 28, a gente lê claramente: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com você até o final dos tempos. Então, é importante que você entenda que o Espírito Santo de Deus hoje está conosco para que a gente possa fazer coisas como Jesus fez, ou maiores. Estou falando blasfêmia? Não, eu estou citando Jesus. Ele disse: se você quiser e crer, você vai fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, vamos tomar posse disso que é verdade para a nossa vida e não vamos nos omitir para esse chamado. Vamos abençoar o mundo, porque Deus escolheu fazer isso através de mim, de você. E anota aí na sua reflexão: será que eu estou fazendo aquilo que Deus me comissionou e me empoderou para fazer? É isso, é um desafio aqui esse, né? E agora tem outro ponto, o ponto 7, que eu vou falar sobre ele estrategicamente, porque a Ana vai falar sobre o seguinte, porque, assim, eu queria falar para vocês como Deus cria oportunidades, Ele lhe chamou, Ele está junto, e Ele mesmo faz a oportunidade. Então, eu vou falar aqui a respeito, né, de Moisés. Deus criou Moisés na época em que os meninos da descendência de Israel deviam ser mortos. E Moisés não somente sobreviveu, como ele foi educado, né, criado no palácio de Faraó.
Ele foi treinado por Deus e Deus criou essa oportunidade onde a oportunidade não existia. Veja onde Deus lhe colocou. Ele lhe colocou no escritório, numa faculdade, num prédio, numa vizinhança, né? O seu vizinho de casa, o seu colega de trabalho. Onde é que ele lhe colocou? Ali ele está lhe dando oportunidades de você agir em nome dele. E aí o que aconteceu? Moisés foi treinado no deserto, em seguida, 40 anos, cuidando de ovelhas, porque ele ia ser paciente para cuidar daquele povo de Israel, aqueles milhares de pessoas que saíram, cada um pensando numa coisa diferente, e ele apacentou aquelas ovelhas no deserto. Moisés foi treinado, ele foi escolhido ali, mas foi preparado e Deus criou oportunidades para ele ali durante 80 anos para ele fazer, realizar uma missão. Então eu queria que você parasse e refletisse sobre como Deus lhe preparou, como Deus lhe treinou, o que ele colocou na sua mão. Você canta bem, você fala bem, você serve bem, você é bom de limpar, de organizar, você é disposto para trabalhar, você acorda cedo, você vai lá e carrega as cadeiras, e isso lhe dá prazer. O que que... Aí você diz assim, mas ninguém tem prazer em lavar prato, em carregar cadeira. Olha, eu desafio você. Se Deus lhe chamou para isso, você vai ter prazer carregando a cadeira. Você vai abençoar cada cadeira e dizer assim: quem sentar aqui hoje vai entregar a vida a Jesus. Você vai fazer isso, porque é isso que Deus colocou no seu coração. Então, descubra qual é a sua comissão, aquilo específico para que Deus lhe chamou e para que Ele lhe empoderou, porque Ele lhe empoderou para fazer algo sobrenatural. Amém? E aí, falando de missão, a próxima coisa que eu quero falar, né, no detalhe aqui, é a respeito de você perseverar nessa missão, né? Continuar seguindo a Cristo, mesmo quando as coisas não estiverem tão bem. E isso nos lembra, né, nesse trecho do ano passado, a respeito da vida de José. Então, vou deixar a Ana falar sobre José a respeito da caminhada dele, do que Deus fez através da vida dele. Amém. Ah, meu Deus. A gente fica vendo assim, né? A Bíblia, a gente sabe que a Bíblia ela é uma história de princípios. A gente falou muito isso ano passado, né? Aprendi muito com o pastor Jason sobre isso. Então, assim, todos esses personagens, Moisés, Abraão, José, né? Eles nos ensinam sobre princípios que a gente precisa guardar para a nossa vida, princípios e valores, né? Então, de José, assim, o que a gente viu é a questão de todo o processo, de você viver o processo, né, enquanto você aguarda a promessa, porque ele tinha os sonhos, né, ele tinha todas as visões que ele teve, mas quanto sofrimento ele passou, quantas injustiças ele passou, né, mas ele suportou, esse homem suportou com uma integridade, com uma dependência de Deus, com uma obediência a Deus, que, meu Deus, é para a gente olhar e dizer, eu quero ser tipo José, né? E aí a gente vê que isso não ficou só com José, como eu disse, isso espelha na gente. Então, no processo que você está vivendo hoje, você pode estar pensando assim, ah, Ana, mas Deus me deu uma promessa de que eu ia ser um pastor, de que eu ia ser um ministro de louvor, e de que eu ia ser um líder de célula. E olha onde eu estou. Eu estou recebendo pessoas, eu estou fazendo outras coisas assim, mas é no ordinário da tua vida, é nas coisas simples da sua vida, naquilo que você faz, que Deus vai construindo o teu caráter, que Deus vai construindo a tua vida. Não é assim, não. Ah, eu tenho, Deus me deu a promessa que eu ia ser pastor, eu já vou ali, vou pregar e vou ser pastor. Ei! Só falta 80 anos, né? Só falta 80 anos. Tem todo um trabalhar, um processo que a gente precisa viver. E, importante, não abrir mão do processo. Veja que José ficou numa cadeia de forma injusta, né? E a gente pode passar por coisa, poxa, mas isso aqui é injusto, eu não sou reconhecido, eu não sou visto, onde é que está Deus?
suporta o processo, porque o cumprimento da promessa vem porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir a promessa que ele fez a mim e a você. De uma coisa você tenha certeza, Deus, ele é fiel. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Agora, se não foi Deus que falou, também a gente não sabe, mas o importante é essa intimidade com Deus, para ouvir a voz dele, ouvir os planos dele, os sonhos dele para a nossa vida. Embora as circunstâncias sejam todas adversas, embora as circunstâncias digam que não é possível, a gente está ali, ó. Eu vou obedecer, eu vou perseverar. E o cumprimento vai vir, porque ele é fiel. Então, é isso que a gente aprende muito com José, né? Esse caráter íntegro, essa pessoa que permaneceu, sabe? Não é assim, eu vou começar aquele pique, voltei do cursilho, estou pegando fogo, quero servir aqui e ali, mas é a constância, é como você termina, é como você cumpre esse processo, né? Porque dificuldades todos nós vamos ter, mas é não desistir, não desistir. Amém. Perseverar, perseverar e passar pelo processo. A gente aprendeu, nossa, que riqueza, né? Que riqueza. Mas tem uma coisa que eu queria lembrar. A gente falou de José, mas tem outra figura que para mim é muito especial. Não está nesse trecho do ano passado, mas eu vou trazer aqui, Daniel. Daniel é alguém que no exílio da Babilônia, ele foi tirado da sua terra muito jovem, porque se via nele potencial, ele e os amigos, né? E ele foi levado para uma terra, a terra que representa o pecado, a Babilônia, né? E ali, a única coisa que ele escolheu, ele era cuidado por um escravo. Ele era é, um, um, é, ele não era um escravo, mas ele era um exilado de guerra. E ele foi é, predestinado, vamos dizer assim, por Faraó para ser instruído nas coisas do reino dele, do reino do mal. E aí a única coisa que ele decidiu foi: eu vou perseverar no caminho do Senhor, mesmo nesse lugar. Às vezes você diz assim, mas não tem jeito, é mal para todo lado, é opressão, é dinheiro, é falta de dinheiro, é violência, é isso, é aquilo. E o ambiente pode ser mal, a gente vive cercado do mal, a palavra diz que o mundo jaz no maligno, mas ele perseverou. E o que a gente sabe de Daniel mais tarde? Ele foi colocado injustamente numa jaula de leões e ele estava lá. E os leões podiam estar até com fome, né? Mas eles ficaram distraídos. Deus, ele pode todas as coisas, minha gente. E isso me leva para o ponto seguinte agora, que é Deus fazia milagres antes, ele ainda faz milagres hoje. Ele fez vários milagres para convencer, né, Faraó, embora Deus soubesse que o coração dele era duro, convencer Faraó de que ele era que tinha o controle, embora ele fosse o Faraó, Deus é que tinha o controle. Ele fez muitos milagres. Depois ele fez aquela abertura do Mar Vermelho, e você fica assim, mas ele abriu o Mar Vermelho. E aí eu queria usar como recurso a vida de Daniel, porque Daniel, ele não fez nada estrondoso. Daniel, ele viveu como escravo de reis do povo inimigo. Ele operava dentro dos palácios na Babilônia, né? Ele serviu 5 reis que não eram da linhagem de Israel, 5 reis que escravizavam o povo de Israel. E mesmo assim, ele servia a Deus. Ele servia a Deus. Então, é importante que a gente entenda isso, que a gente entenda que não somos fruto das circunstâncias, que o nosso coração e a nossa determinação deve estar alinhada com aquilo que Deus tem para nós, com aquilo que Deus tem para nós, e crer nos milagres dele. Deus faz milagre constantemente. Se você fizer parte, ouvir, de repente, o grupo de intercessão que a gente tem na igreja, é milagre todo dia.
É milagre todo dia. Eu canso de dizer, a gente devia botar nas paredes da igreja. Hoje Deus curou, Deus levantou um. Esse aqui estava dormindo, acordou. Aquele ali estava para morrer, levantou. Deus faz milagres todos os dias, no nosso meio. Ele fazia antes, ele faz hoje, ele fará sempre, porque ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Ele faz milagres hoje, creia. Se você realmente crê, você vai ver Deus operar. Você vai ver Deus operar. E às vezes a gente não enxerga, porque a gente enxerga no mundo material. Ah, eu orei pela pessoa e a pessoa faleceu. Ela saiu desse mundo, mas ela saiu desse mundo entregando a vida a Jesus. Você não sabe, mas ocorreu um milagre, o milagre maior, que é o milagre da vida eterna, que a gente não leva tão a sério assim, que a gente não valoriza tanto assim, porque ele é invisível. Mas lembra, o que é que a palavra de Deus diz? As coisas preciosas desse mundo, elas são invisíveis. Tudo que é visível é temporário. Tudo que é visível é passageiro. O invisível é eterno. O invisível é o que é precioso. Então vamos fixar nossos olhos no poder de Deus de fazer milagres visíveis e invisíveis, tá bom? E agora o nosso último ponto, para antes da gente passar, né, para a discussão com vocês, estamos contando com vocês hoje. Deus quer habitar conosco, ele já fez isso o tempo todo, ele já veio conversar com Adão, lá na viração da tarde, né? Ele mandou Jesus habitar nessa terra e pagar o preço do nosso pecado, e agora ele se dispôs a morar dentro de mim, de você. É a única coisa, né, que Deus quer a respeito disso, é que ele seja o primeiro em nossas vidas. Eu queria terminar com isso, né, das 10 leis, né, que estavam ali na tábua. A primeira, que é a que Jesus depois diz que era mais importante, era que nós tenhamos ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Vai lá, minha. Amém, amém. Não, é isso, eu estava aqui pensando, né, Kátia? A gente vê no Antigo Testamento, né? A gente vê que Deus, ele buscava falar, né, se comunicar com os homens de diversas formas, né? Falou com Moisés através de uma sarça ardente, um arbusto queimando, e Deus falou com Moisés, né? E depois Deus envia os profetas, a gente vê aí a variedade, né, vários nomes de profetas que Deus usou para se comunicar, para falar, né? O próprio Moisés e Arão, Deus falava com eles no monte e ele repetia ali para as pessoas, para o povo. E depois os profetas que se levantaram. E aí, meu Deus, chegou no Novo Testamento, né? Chegou Jesus, foi para a cruz, morreu e mandou assim, deixou com a gente esse presente que é o Espírito Santo habitando em nós. Então, meu Deus, se você pensar assim, olha, eu e você temos um privilégio que os profetas não tiveram, que Moisés não teve. A gente tem o Espírito Santo de Deus, né? A pessoa do Deus habitando em nós, falando conosco, nos orientando em tudo, nos aconselhando, nos consolando. O Espírito de Deus habita em mim e em você. Isso é o maior privilégio que nós temos hoje, poder ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Então, é, eu quero finalizar aqui também, né? Porque a gente vai passar para as pessoas, mas que você possa refletir nesse dia de hoje, de que forma eu tenho me relacionado com Deus que habita em mim. Amém. Eita, vamos nós agora juntar em um só. Agora vamos abrir, né? Abrir aí, Aninha, para a gente. Vamos falar aqui. As duas, depois bota aí, não sei. Vou Ah, fechar o meu. Aqui, vamos nós. tá. Vamos lá, então. Quem quiser falar, levanta a mãozinha. Né? Abre o microfone. Fala também, porque assim, a gente levantou aqui alguns pontos que a gente percebeu. Você pode ter outros pontos aí que você queira trazer também. Então, fiquem à vontade. Abre os microfones, levante as mãos. Um por vez. Bom dia, meus irmãos. Cadê? O Everton, não estamos te ouvindo. Eu sei Eu. que você está falando. Opa, me ouvem? Ah, Não? é aqui, é eu que estou.
Tá bom, vamos lá. Pode Bom falar, dia. Weber. Primeiro eu queria parabenizar aí vocês pelo a dupla. Ficou muito bem entrosado, ficou muito bem apresentada o resumo. Muito bacana. Eu que não tive, né, que é uma das coisas até que eu vou pontuar aqui, a disposição de estar participando com vocês aí ao longo do ano passado, mas consegui acompanhar bem aí toda essa cronologia que foi apresentada. Ficou muito bem, bem bacana. E os pontos que eu queria destacar aqui, que me chamaram bastante atenção, é a questão do processo que vocês trouxeram, que, assim, fortalece muito, que, de fato, de qualquer momento da vida que a gente esteja passando por alguma dificuldade, ela faz parte da nossa preparação para o próximo nível que a gente vai, independente da situação que seja. E que essa questão do trazermos, né, o último ponto que a gente apresentou aqui agora, de que Deus, de fato, deve ser o primeiro em nossas vidas, tem que ser o primeiro. Cabe a nós também termos esse posicionamento, né, de querer colocá-lo como essa prioridade para a gente, porque ele quer, mas a gente tem que ter essa ação, essa postura. Então, eu queria só fazer trazer esse enlace, assim, sabe, que é uma decisão nossa de querer isso. E eu acho que a gente tomando essa decisão, o resto vai ser complementar, sabe? Amém, Weber. Então, verdade. Vai, Vini. Quem vai mais? Quem vai mais? Abre aí seu microfone e fala. Gente, um ano inteiro. Parabéns. Olá, Oi bom lá. dia! Bom dia, Ana, bom dia, Bom Cátia. dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom, muito bom. E ficou ótimo essa retrospectiva, a gente pegar ali desde o início que a gente passou. Foi muito engrandecedor, tem sido, né? Porque a palavra de Deus, ela nos impulsiona, né? Ela realmente nos dá esperança e mostra que Deus está no controle de todas as coisas, né? E que a gente, ele é bom e ele é fiel. Eu acho que, para mim, um dos caráteres, né, de Deus, assim, que eu mais amo é essa fidelidade, essa segurança. Ele é a rocha, né? É quem a gente pode confiar. E tudo está nos seus planos, né? E, assim, meu Deus, a gente pode olhar para frente, ele é o Deus da esperança, ele é o Deus que nos dá os princípios. Acho que desde Gênesis, na realidade, eu acho que seria muito difícil você compreender a Bíblia, a palavra de Deus, se você não passasse por Gênesis, não passasse por Êxodo, que foi esse foco do ano passado, mas que na realidade ele abre, né, a nossa mente para o que aconteceu com Jesus na sua vinda, quem ele é e quem ele representa. Então, assim, muito bom. Eu acho que essa coisa dos princípios mexe muito comigo, porque a gente vive numa cultura, para a gente viver com Deus, a gente tem que viver a presença dele e viver nos princípios que ele. Porque é o princípio que vem com a sabedoria, essa assim, você viver voltado para ele, você viver sabendo que você ter o fruto do espírito, né? Viver na perspectiva de você ser uma pessoa melhor, que você precisa viver o processo, que você precisa dar o primeiro passo, mas que ele está com Acho que o travou. tempo todo. Então, quem som de então, muito bom, muito bom. Amém, Amém, Lari. Lari. Também quero falar aqui, assim, eu poderia dizer que a Pegando Estrutura para mim de 2024 foi uma viagem, né? Uma viagem. E assim, foram momentos, não sei se eu vou conseguir falar. Uma viagem, assim. Tiveram dias que, quando eu entrava nos Apegando no domingo, era como se Deus mesmo falasse comigo. Era aquela palavra daquele dia e a solução, né? O caminho do que eu deveria fazer em cada semana, em cada momento. Era como se no domingo que eu entrasse, eu recebesse a resposta. Então, né, a Aninha aí conduziu muito bem e o impressionante de tudo é porque é muito atual, né? Como se
É um livro escrito há tantos anos, que eu não paro de me impressionar. E como é muito atual, é como se estivesse falando agora para a gente, agora, nesse momento. Então, tem sido assim uma trajetória muito linda, né? Nesse Apegando à Estrutura. A falta dessas semanas assim foi incrível. Você Graças a nos Deus estamos de incentivou a volta. voltar antes, viu, Demétrio? Obrigado. Que Eu bom que que a gente vê agradeço que muito. o apegando-se, ele é aquela palavra pontual, né? Para aquele dia que você entra, né? Às vezes você tá e Deus fala, porque é Deus falando. É quando diz, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então, é a palavra de Deus que vai, de forma certeira, alcançar o teu coração. E ela é inesgotável, né? Ela é inesgotável, então às vezes a gente acha assim, já sei essa história, não, já li esse livro 2 vezes, então tá bom demais, já conheço. O livro e a história, eles são só um canal para um veículo para aquilo que Deus quer trazer para você hoje. Então a palavra nunca é a mesma. A hora que você lê, você vai ver que ela é novidade de vida na sua mente aí. Quem mais? Quem mais, minha gente? Não é possível um ano inteiro. Tantos princípios tão importantes na nossa vida. Não sejamos apenas ouvintes esquecidos. Isso é Tiago. Mabel abriu o microfone. Bem-vinda, Kátia. Todas as histórias que a gente vai lendo assim, e uma coisa que me chamou hoje a atenção também nessa retrospectiva é que Deus nos dá a opção de escolhas, né? Então, tudo na nossa vida são decisão e escolha. A gente escolhe, né, o que fazer, né? Eva escolheu, Adão escolheu, né? Eles tiveram opção. E vai isso, a gente está vendo em todos os personagens, inclusive a nossa vida também, né? E é isso, né? A gente escolhe o que faz, a decisão, é tudo sobre decisão, né? Quem me conhece mesmo sabe que para acordar de manhã cedo é um sacrifício. Eu não sou uma pessoa diurna, mas eu escolhi acordar cedo para começar a acompanhar, pegando as escrituras online mesmo, assim, não. Fiquei um bom tempo vendo pelo YouTube, mas eu decidi, o ano passado, né, vou acordar, e é decisão mesmo, né? E vamos embora, já agora já até sinto falta, né? Estava perguntando, Nia, quando é que a gente volta, né? Então é isso, tudo na nossa vida são escolhas, são decisões, né? Que a gente vai fazer, que atitude vai tomar, né? Então, de que lado vamos ficar, se vamos, né? Até para o pecado também, né? Você escolhe, assim, você não é forçado a fazer aquilo, né? Você que tomou. Então, assim, a gente tem que assumir nossas decisões, assumir também a consequência dos nossos atos, né? Que a gente fez. Então, é bem isso, assim, né? Toda essa retrospectiva que ficou muito vindo na minha mente foi sobre isso. Enquanto Deus fala conosco, eu queria só falar uma coisa que o pastor Geise gosta de dizer, mas eu vou falar antes dele. O apegando-se é só uma isca. Sabe aquele camarãozinho que fica lá no anzol? Ele é só uma isca para você morder, mas a ideia é atrair você para a palavra, né? O Apegando-se às Escrituras é um canal para levar você para a fonte real, que é a palavra de Deus inesgotável, perfeita e muito pessoal. Ele quer falar conosco. E há uma promessa, né? Ele diz assim: quanto mais você me buscar, mais eu vou estar perto de você. Ele diz: buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a gente tem que ir lá no domingo de manhã, na segunda de manhã, na terça de manhã, na quarta de manhã, até o próximo domingo de manhã de novo. Amém? Amém. Vamos E embora. eu ia só falar uma coisa assim, em relação a isso também, Kátia, que assim, o nosso desafio aqui não é fazer assim um bom estudo, né, uma boa apresentação daquele estudo bíblico, daquele texto, mas o nosso desafio aqui, pelo menos eu entendo assim, é despertar em vocês, né, essa fome, essa sede
pela palavra de Deus, né? Que a gente possa ler diariamente. E aí o ano está começando, a gente faz alguns planos, né? Quem sabe você coloca aí como plano uma leitura bíblica, pegar uma carta, pegar um livro ali, eu vou ler, eu vou pedir ao Espírito Santo que me dê sabedoria, e você vai lendo. No domingo você acompanha a gente aqui com os estudos que a gente vai continuar fazendo, mas tem o seu momento aí com Deus, porque Ele quer falar com você de forma pessoal, e uma das formas é através da palavra. Amém. Amém, né? Amém. Nosso pastor agora, né? Pastorzão, querido, estamos aqui de volta, né? A gente quer marcar aqui a presença silenciosa, E colaboradora. ao vivo é bem melhor, viu, gente? Ele é um arauto do Apegando às Escrituras ao vivo, né? Ficou quietinho aqui com a gente. Obrigada, Bené. Agora você está duplamente presente aqui com a gente. Obrigada. Vai lá, pastorzão, cadê você? Vem conosco. Bom dia, gente. Coisa boa, estarmos de volta, né? Muito bom aí. A Pegando estava fazendo falta, né? A gente para uma semana que seja, já sente. Então é muito bom a gente estar de volta aí com a Pegantes, né? Para essa nova fase aí nesse ano. Bem-vinda, Kátia, de volta também. É muito bom a gente estar aqui. E, assim, quando eu estava ouvindo agora há pouco, eu estava vendo assim, mas, poxa, que bom seria que toda vez que a gente fosse ler as escrituras, tivesse, assim, uma revisão, né, de um monte de coisa. Então, essa revisão, hoje, aí, em geral, é muito bom a gente, né, trazer à memória todas essas coisas que a gente não pode deixar de lado, né? Tudo o que aconteceu, a maneira com que aconteceu, né? O propósito pelo qual tudo aconteceu. Esse é o grande objetivo de a gente estar no Apegando-se às Escrituras, né? A gente se apegar a essas verdades. Existem verdades aí que são para a nossa vida. Então é muito bom, muito feliz com esse retorno e que a gente possa ter aí uma nova jornada esse ano de profundidade nas Escrituras. Tá? Vamos orar. Eu dei uma paradinha aqui no carro para poder fazer essa oração. Eu estou a caminho da igreja. Mas vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, teu nome é bendito, nós te louvamos, Senhor. Louvamos porque a tua graça nos alcançou e nós podemos desfrutar da tua graça. A graça que, Pai, é manifesta na nossa vida, não apenas em momentos como nós percebemos, mas a graça ela é expressa na nossa vida desde a criação, desde o princípio de todas as coisas, tu estavas focado em cada um de nós. Nós não queremos desprezar essa verdade, queremos viver essa verdade, Pai. Dai-nos hoje, Pai, um dia na tua presença e a sede sempre de aprofundar, de querer mais na tua palavra. Tudo seja para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Maravilha. É a foto. Fica aí, Bené. Que bom, gente. Olha aí, agora de manhã nós vamos ter aí a presença do Bispo Márcio Meira, vai trazer uma palavra sobre alegria, né? Que é o tema do livro dele, alegria, né? Todo um dia de alegria, humildade na alegria. E convido todos vocês para estarem presentes agora às 10 e à tarde e noite, a gente continua com a nossa série sobre a unidade. Deus abençoe, gente. Um ótimo domingo. Deus abençoe. Amém. Amém. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Amém. Bíblia. Deus Bom abençoe. domingo. Bom domingo. Bom domingo, povo. Amém, queridos. Deus abençoe. Amém.